Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, desta vez sobre o tema do desporto, mais concretamente sobre o futebol, para falarmos sobre as implicações que o Covid tem tido também nesta área. Temos connosco 3 convidados, são eles o Pedro Almeida, psicólogo do desporto, coordenador do grupo de trabalho do desporto da Ordem dos Psicólogos, foi coordenador do Gabinete de Psicologia do Sport Lisboa Benfica durante 25 anos e neste momento está a acompanhar uma equipa de futebol profissional no estrangeiro. Tenho também Tatiana Ferreira, que é psicóloga do desporto, também, neste momento a coordenadora do Gabinete de Psicologia do Sport Lisboa Benfica. E finalmente André Vilela, psicólogo do desporto e o psicólogo responsável pela equipa profissional do Estoril SAD. A primeira pergunta que gostava de começar a fazer, e para o Pedro, era se podias começar por partilhar aquilo que são as experiências, o que mudou, o que ficou na mesma, os impactos que esta mudança, que a necessidade do distanciamento social implica num tipo de população com características bastante individuais. E também porque sei que já tem experiência nas intervenções mediadas pelas novas tecnologias, de que forma é que isso pode impactar e ser algo de relevante na situação em que nós estamos a viver agora. Ok, boa tarde a todos. Obrigado à Ordem pelo convite. Talvez dar aqui só uma pequena nota. De facto, atualmente a minha experiência centra-se essencialmente no acompanhamento de um treinador que está numa equipa de futebol profissional fora de Portugal e, portanto, que fazia com que eu de 15 em 15 dias estivesse junto da equipa 3, 4 dias, com contacto com a equipa também, mas essencialmente uma intervenção muito centrada na equipa técnica. E, por outro lado, do ponto de vista privado, o acompanhamento de atletas, de alguns atletas individuais de futebol, entre outras modalidades, e também de um treinador de uma equipa profissional em Portugal. E, portanto, este é o cenário, digamos, do futebol onde eu me movo atualmente. E, junto a isto, também tenho acompanhado, nos últimos tempos, alguns colegas nossos, tanto psicólogos, com quem faço algum processo de supervisão, e muitos deles, diria 90% deles, acho que só um é que não trabalha no futebol, a maior parte deles trabalha no futebol. E, portanto, eu diria que a minha alocução tem por base este cenário atual, este meu cenário atual. Eu diria que mudaram muitas coisas, a começar pelo dia-a-dia, evidentemente, da prática desportiva. Eu acho que isto já vai, talvez, com, eu diria, 2 para 3 fases, assim, a olho. Acho que houve uma fase inicial onde todos nós fomos surpreendidos, e os atletas também, como é evidente, mas também os treinadores, os dirigentes, toda a gente foi surpreendida com aquilo que foi o primeiro impacto, e onde eu julgo que nos primeiros momentos todos nos adaptámos muito rapidamente às novas circunstâncias face à mudança que houve. Eu acho que mesmo assim houve uma grande capacidade de adaptação, nomeadamente porque, tal e qual como noutros contextos, nomeadamente, por exemplo, nas escolas e noutros sítios e nas empresas, no próprio futebol, nos clubes, nestes sítios, e, portanto, através dos atletas que eu acompanho individualmente a título privado ou nesse clube estrangeiro, houve capacidade dos treinadores, das estruturas dos clubes, de criarem condições de acompanhamento à distância da prática dos seus atletas. Seja ela uma prática de exercício físico, regulado pelo próprio clube, portanto, com as mais variadas formas, quer, por outro lado, acompanhamento mais social, digamos assim, ou seja, acompanhamento onde alguém do clube, do ponto de vista social, tem alguma ligação com esse atleta e vai fazendo perguntas e vai tentando perceber o estado da arte. E estamos a falar em diferentes contextos. No caso concreto do clube estrangeiro, começando por aí, os atletas foram divididos em grupos, e tanto cada treinador ficou responsável por um subgrupo dos atletas da equipe profissional e tem com esses atletas uma ligação
regular, portanto eu estou a dizer regular praticamente diária, se não é diária, dia sim, dia não, onde o treinador telefona esses atletas, WhatsApp, etc. E no caso, e depois, tirando isso, sessões de grupo, onde nessas sessões de grupo se tenta essencialmente uma componente mais social ou de trabalho mais tático, digamos assim. Isso foi mais na primeira fase. Nesta fase, porque depois, entretanto, o tempo, as semanas foram passando, digamos que houve algum cansaço, e, portanto, nesta segunda fase, que eu estava a dizer que houve uma primeira fase do impacto, e nesta segunda fase, que é as últimas 2, 3 semanas, tem sido, sobretudo, o realizar essas atividades, mas agora, como eu estava a dizer, estamos a entrar quase que numa terceira fase, onde já se percebe alguma fadiga deste processo. E, portanto, há, por um lado, uma sensação de interesse e há uma motivação muito grande dos atletas de se manterem ligados, até porque estas estruturas de apoio acabaram por funcionar como estruturas quase de grupos de ajuda mútua, mas ao mesmo tempo há alguma fadiga provocada por atividades rotineiras, quase sempre a mesma coisa, atividade física relativamente simples, algumas atividades sociais, quiz e brincadeiras coletivas que se fazem em sessões de grupo, mas há algum cansaço, nota-se já algum cansaço face à indefinição da data de retorno. Por exemplo, para dar, ainda antes de fechar aqui a minha parte, na parte que diz respeito à equipa estrangeira, estamos a falar de um país onde voltaram a adiar, tal e qual como nós, o regresso e mesmo além de terem adiado o regresso, deixaram claro que o regresso não vai ser todo ao mesmo tempo e que particularmente no caso do futebol é capaz de demorar mais tempo ainda. E isso deixa as pessoas muito, muito ansiosas. Eu julgo que de ontem para ontem, claramente senti uma alteração e isso tem a ver com a indefinição e o prolongamento ainda mais desta data. Porque ao contrário de Portugal, onde eu acho que se vai vendo alguma definição, pelo menos aquilo que eu vou lendo, não tenho estado muito atento ao futebol profissional em Portugal em termos de datas, mas vou percebendo que começa-se a definir algumas coisas. Nesse país, por exemplo, as coisas estão bastante indefinidas e, inclusive, do ponto de vista social, a coisa está bastante indefinida. E, portanto, não se consegue perceber muito bem o que é que vai acontecer e essa indefinição, inclusive do ponto de vista das estruturas do próprio futebol, deixa a coisa bastante complicada para os atletas. Nós, por exemplo, criámos como medida de referência todos os dias, todas as semanas, 2 vezes por semana, é aplicado o POMS, portanto, Profile of Mood State, na versão portuguesa, na versão portuguesa não, na versão desse país, a versão reduzida, mas adaptada a esse país, sendo que por acaso também tem a versão portuguesa, porque temos atletas de várias nacionalidades, temos também brasileiros, e portanto temos várias versões, mas 2 vezes por semana temos um checkpoint do POMS, e juntamente com outras ferramentas de autorrelato que advêm daquilo que são os autorrelatos que os treinadores captam ou que as pessoas do contexto da equipa médica captam, nós vamos cruzando essa informação, temos ficheiros partilhados nos Dropbox desta vida e vamos percebendo nas anotações que vamos fazendo também alguns indicadores críticos dos processos desses atletas. E claro que depois com o retorno devido para os treinadores que os acompanham para fazer a monitorização e assim sucessivamente. Mas estava eu a dizer que nos últimos 2, 3 dias sinto que estamos quase que a entrar numa terceira fase. E estou a falar destes atletas lá, mas também estou a falar de alguns atletas cá, onde o final, por exemplo, jovens, que eu tenho 2 ou 3 jovens que estou a acompanhar, onde o final da competição, quando foi decidido que as competições iam terminar de vez, eu senti que houve também uma mudança. Ou seja, se até essa fase eu senti que houve uma determinada etapa, eu senti que, mas aí estou a falar de casos muito pontuais, enfim, é o que é, são os casos que eu tenho, mas senti que houve uma mudança. Houve uma primeira adaptação, houve um segundo momento mais de espera e íamos fazendo algum treino, e agora fecharam os campeonatos definitivamente, não há mais campeonatos. E eu acho que aqui entramos numa outra fase, que também tem que ver o que é que isto vai dar agora, mas eu diria que vamos entrando aqui numa fase de alguma dificuldade de como ocupar o tempo. Pelo menos nos contactos de ontem e de ontem, é o que eu estou a sentir com esses atletas. Mas são poucos indicadores, são poucos atletas que eu tenho pessoalmente neste momento, que eu neste momento não estou uma estrutura grande a esse nível, portanto, tem aquela estrutura fora do país, depois tenho atletas pontuais a título individual.
O que eu também sinto é que, por parte dos colegas psicólogos que eu vou acompanhando, sinto também, nomeadamente em psicólogos mais jovens, alguma dificuldade, particularmente, por exemplo, quando não têm estruturas de apoio nos clubes e quando sentem que as próprias estruturas dos clubes são elas próprias quem estão a introduzir ruído, ainda mais ruído, nestes processos, como com a ausência de informação, com informação pouco clara. Este tipo de detalhes são coisas que me têm sido relatadas, além disto que eu já falei, por colegas com quem eu estou a trabalhar em termos de supervisão. Para me calar, para deixar espaço para os outros, até porque eles vão dizer muitas coisas que eu também poderia dizer, provavelmente, coisas que estão a fazer com os atletas deles. A questão do online. A questão do online, vamos ver, para quem é psicólogo do desporto, o online não é uma novidade, porque nós trabalhamos online há muitos anos. Eu, desde que me recordo, como psicólogo do desporto, e desde que existem estes meios, digamos assim, que me lembro de trabalhar online. Antigamente era telefone, porque muitos dos nossos atletas estão fora do país muitas vezes, e eu trabalho, tal qual como os outros colegas, trabalhamos com outros atletas, sem ser só do futebol, de modalidades individuais, tipicamente modalidades de pessoas, de atletas que andam pelo mundo fora a competir, ténis, surf, triatlo, atletismo, etc., entre outras, e de repente isso sempre foi uma realidade para nós, ou seja, eu tenho atletas de alguns desportos individuais que vejo 3, 4, 5 vezes por ano fisicamente, face a face. O resto do tempo é sempre online, porque eles passam tipo 30 semanas fora do país. E, portanto, quando voltam a Portugal, a última coisa que querem ver, face a face, é o psicólogo. Quer dizer, querem ver a família e os amigos, etc. O psicólogo não querem ver, como devem imaginar, não é? Portanto, eu diria que este processo do online, para nós, é muito normal já, há muitos anos. E os riscos disto, há os riscos normais de tudo quanto é os detalhes do ciberespaço, portanto, tudo quanto é as internets e as redes sociais desta vida. Há que ter alguns cuidados com aquilo. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu tento sempre é que os atletas tenham fones, porque eu quero ter a certeza que só eles é que estão a ouvir o que nós estamos a falar e para eles terem alguma privacidade. Não faço sessões sem eles terem fones, mas eles comigo já sabem que é assim. Tento sempre que eles tenham um espaço tranquilo, apesar de terem fones, terem um espaço tranquilo, mesmo assim. Faço uma coisa, mas é uma bizarria minha. Brincamos sempre a mostrar o espaço onde é que estamos e tal. E eu muitas vezes também eu próprio ter uma representação do espaço onde estão e faço a mesma coisa com eles, porque eu acho que ajusta as pessoas aos espaços. É uma brincadeira, mas vale o que vale. Mas gosto de fazer e eles também gostam de fazer, já nos habituámos. E pronto, não sei se depois talvez o Miguel possas fazer perguntas mais específicas, mas eu diria que, como eu digo, para mim não é de toda uma novidade ter sessões online com atletas. Isso para nós já era uma coisa de há muitos anos. Muito bem. Tatiana. Ok, então agradecer primeiro à Ordem o convite e valorizar esta iniciativa de discussão aqui com diferentes realidades e contextos. Eu venho não só representar aqui o Benfica como coordenadora do Gabinete de Psicologia, mas também como psicóloga da equipa profissional de futebol e explicar-te um bocadinho o trabalho que está a ser feito nestas duas realidades, quer no futebol de formação, quer na equipa com os séniores. Importante ressalvar aqui que no Benfica existem 8 psicólogos, nós estamos inseridos no Human Performance Department, que é constituído pela psicologia, nutrição, fisiologia, medicina e fisioterapia, o que faz com que nós tenhamos aqui recursos para lidar com esta fase de uma forma diferente do que aqueles clubes que não têm propriamente uma estrutura que o Benfica tem. Não só ao nível do número de psicólogos, mas também da competência dos mesmos. Posso dizer que nós temos aqui psicólogos com diferentes backgrounds e inclusive temos 2 pessoas com formação específica em cursos da Ordem, com intervenção na crise e intervenção na catástrofe, o que tem sido bastante útil aqui nesta fase e para nos ajudar a ajustar a resposta à situação que estamos a viver. Então, basicamente, acredito que em todos os contextos o foco seja muito a otimização do rendimento, mas depois nós, ao longo da época desportiva, vamos trabalhando sempre a questão dos riscos psicossociais.
E nós encaixamos esta intervenção deste período de pandemia, de isolamento, de quarentena, neste ângulo aqui da gestão dos riscos psicossociais, e logo desde o início, o clube interrompeu a sua atividade desportiva, que foi uma questão faseada. Começámos pelos clubes, pelos escalões de formação, pelos mais novos, e a última equipa, isto é público, não é? A última equipa a ficar em isolamento foram os séniores. E mal isto aconteceu, nós fomos desenvolvendo logo aqui uma série de protocolos, fomos criando protocolos de intervenção para os primeiros socorros psicológicos, para esta situação, e específico para o contexto desportivo, que acredito que tenha aqui alguma particularidade diferente dos outros. É importante também relembrar que nós temos muitos atletas que viviam no Seixal, viviam connosco, não viviam com as famílias. Alguns atletas não se puderam deslocar para as suas famílias porque eram do Norte, e sabemos que o foco começou no Porto e nas zonas do Norte, então tivemos que ter aqui também alguma adaptação para conseguir ajudar estes atletas a gerirem a própria realidade, as emoções e as expectativas de quando é que poderiam ir para casa, tendo em conta que outros colegas estavam a ir para casa. No caso dos séniores, temos muitos atletas estrangeiros, e esses atletas também, por várias situações, não puderam viajar para os seus países de origem, onde alguns tinham e têm família. Agora já estamos de férias e já conseguimos ultrapassar esta situação, mas esta fase inicial acabou por ser muito de incerteza e um sentimento nos atletas e também no próprio staff, o que é que ia acontecer a seguir e o que é que dependia deles. É engraçado quando nós estamos a falar aqui das respostas que vamos tendo a esta situação, e o Pedro focou aqui o impacto que isto teve nos atletas dele. No nosso caso, na equipa principal, nós vinhamos de jogos de 3 em 3 dias e quase que sentimos o primeiro fim de semana, digamos assim, como ok, podemos descansar e estamos de folga. E não só nos atletas, mas também no staff, foi aqui um sentimento de ok, vamos parar, vamos reorganizar, carregar baterias para depois voltar. E o Benfica, tal como os outros clubes, a partir da primeira semana começou logo a delinear aqui uma série de treinos físicos, de grupos de apoio. Também dividimos os nossos atletas por pequenos grupos, em que ficava uma pessoa do staff responsável por monitorizar. Eu acho que a maior parte dos clubes, em relação a este tema, acabou por agir da mesma forma. Em relação à psicologia, que eu acho que aqui é o que nos interessa, e fazendo aqui um bocadinho a ponto do que é que nós fizemos, que talvez seja útil para outros colegas e possam aproveitar para as suas experiências. Logo no início, e conseguimos isto porque, como eu disse, temos aqui recursos humanos que facilita, conseguimos criar vários documentos internos com estratégias para treinadores, estratégias para atletas, estratégias para o próprio staff, para os pais dos atletas, para os atletas mais velhos, mais novos. Conseguimos construir uma série de documentos com o apoio da informática e do marketing, e partilhámos estes documentos internos para os nossos diferentes públicos. Estes documentos foram construídos pela psicologia, mas depois também conseguimos alargar e incluir recomendações da parte da nutrição, da parte da fisiologia, parte médica, para que o atleta ou o treinador se sentisse acompanhado no seu global todo. O que é que foi feito mais? Foi criado uma série de programas internos da Benfica TV, vídeos, em que o psicólogo, em 2, 3 minutos, explicava qual é o impacto que esta situação está a ter e estratégias práticas para lidar com isto. Fizemos programas de o que é que tu podes fazer para lidar com as notícias, o que é que tu podes fazer para gerir as tuas emoções, que podem ir desde alegria, frustração, tristeza, angústia, o que é que tu podes fazer em relação à rotina. As casuísticas que nós íamos tendo internamente, íamos tentando dar resposta também desta forma para conseguir chegar de outra forma e usando aqui os meios de comunicação a nosso dispor. Depois temos 2 programas que estão relacionados com o staff, que têm a ver com o cuidado dos cuidadores, e na equipa principal temos um que é o Benfica Share, que está relacionado mesmo com a saúde mental e com a recuperação dos profissionais
os profissionais, o staff da equipa principal, e dentro desse programa também fomos desenvolvendo iniciativas muito relacionadas com as questões das rotinas, da gestão das emoções, de ocupar o tempo de uma forma positiva, ou seja, quem tem mais tempo conseguir usá-lo para refletir, para produzir alguma coisa, quem está mais assoberbado, porque como vocês podem imaginar, estando na equipa principal, o facto dos atletas não estarem a treinar não significa que o staff esteja propriamente descansado, não é? Acabamos por ter muitas vezes mais trabalho, então também como é que podemos gerir esse trabalho estando em teletrabalho, que a maior parte de nós está, e acabamos por, em equipa multidisciplinar, desenvolver aqui também uma série de estratégias. Para mais 2 pontos, para depois também passar a bola ao André, isto não ser aqui vários monólogos. Foi criada no clube uma linha de apoio, à semelhança do que existe no SNS 24, foi criada uma linha de apoio para os colaboradores, ou seja, em que o psicólogo do desporto está disponível para responder e intervir à distância com os colaboradores em situações críticas ou situações menos críticas, mas caso o colaborador sinta que tem essa necessidade. E fizemos um live stream em que um dos psicólogos partilhava o que é que está a acontecer, quais são os impactos que esta situação pode ter em cada um de nós, e em que diversos colaboradores, treinadores, tivemos treinadores das escolas do Benfica que estão no estrangeiro a participarem, colocavam questões e o psicólogo ia respondendo diretamente àquelas questões individuais, mas que acabam por ser transversais a todos nós. E o último ponto que eu queria colocar, o Pedro estava a falar aqui da situação de supervisão. O facto de nós sermos 8 faz com que exista aqui, e nós reunimos todas as semanas, acho que reunimos agora mais do que antes, todas as semanas reunimos para discutir não só o trabalho, mas para funcionar também como grupo de suporte entre nós. Nós estamos no mesmo contexto, vivemos mais ou menos a mesma realidade e acaba por funcionar aqui tudo o que nós dizemos aos nossos atletas para terem um grupo social de suporte, de confiança, de referência. Nós internamente também estamos a fazer esse trabalho, porque não é só cuidar dos outros, também temos que ter aqui algumas estratégias de autocuidado e cuidar do psicólogo, que é sempre a pergunta que fica no ar. E passo a bola ao André, deixando aqui outros tópicos que queiram aprofundar, depois avançamos. Muito bem. André. Ok, obrigado. Antes de mais agradecer ao Miguel e à Ordem pelo convite. Acho que é sempre positivo estes espaços de debate e de partilha das várias estratégias que cada um de nós aplica. Só para contextualizar também de uma forma rápida, como referiu o psicólogo de desporto e performance no Estoril, desde finais de 2018, portanto um clube, uma organização que a primeira experiência que tem com a psicologia em geral é desde o final de 2018, ou seja, muito recente. Eu só desde janeiro deste ano, 2020, é que estou no formato e com um projeto de apoio muito mais alargado, quase o tempo inteiro. A fase inicial foi mais pontual e um suporte não tão alargado. Portanto, só para contextualizar que é uma organização completamente diferente, naturalmente, do Benfica e da experiência que a Tatiana partilhou, e provavelmente também do clube a que o Pedro se referia, mas acho que isso também traz a riqueza ao debate e traz contextos diferentes e formas de trabalhar diferentes. Talvez sublinhar, porque efetivamente há muitas formas de ação que são semelhantes, sublinhar talvez um aspecto que eu acho que no Estoril Praia foi muito focado e que nos está a dar frutos a cada dia que passa e nos irá dar frutos no futuro próximo, que foi a prevenção. Okay? Houve, para já, sendo uma organização muito pequena, portanto, o Estoril Praia SAD só tem o futebol profissional e só tem o escalão A e o sub-23, ou seja, a nível de estrutura, uma estrutura relativamente pequena e que abraça todas as disciplinas de uma forma muito aberta e muito frontal. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, como psicólogo de desporto e performance, e não só desde janeiro que estou lá há mais tempo, mas desde já a época passada, eu estou presente em reuniões semanais da direção com o responsável das instalações, com o responsável da parte mais da informática, com o diretor clínico. Portanto, há uma abertura e uma partilha organizacional que eu acredito que também que estamos a tirar frutos disso agora. Porquê? Porque permitimos desde o primeiro dia montar
um plano de comunicação e de prevenção completamente transversal a todos os cantinhos da organização, vamos chamar assim. Okay? E isso foi extremamente importante. Por exemplo, nós todos sabemos, na semana em que a competição foi cancelada, terça-feira foi comunicado que os jogos iam ser à porta fechada, e quinta-feira, que nós ainda treinámos as duas equipas da parte da manhã, foi realmente, saiu a notícia publicamente que os campeonatos iam ser suspensos. Obviamente, nós entre quinta e sexta-feira reunimos todos os vetores da organização, desde o presidente, o diretor clínico, toda a gente foi reunida e definimos um plano em conjunto, e eu acho que isso foi fundamental. Por exemplo, questões muito simples de como é que se vai comunicar. Agora estamos a trabalhar a questão do isolamento social, como é que vai ser feita a comunicação aos atletas sobre o que é que vai acontecer amanhã para a frente. Vai ser feita por e-mail, vai ser feita por videochamada, por exemplo, foi decidido que era a importância de fazê-la presencialmente, mas em grupos apenas de 5, 6 atletas de cada vez. Portanto, sexta-feira tivemos o dia todo praticamente em reuniões, ou no relevado, ou no espaço aberto, para já assegurarmos esse distanciamento social. E houve uma estratégia por parte do nosso responsável clínico, um bocadinho de tratamento de choque no primeiro dia, ou seja, a intenção foi puxar os jogadores um bocadinho para a terra, mostrar-lhes que isto, o que se está a passar, e eu acho que aqui, quer o Estoril individualmente, quer o futebol em geral, deu um grande exemplo à sociedade, de mostrar que isto não é uma brincadeira, não é? Nós ainda essa semana podemos ter, por exemplo, um dia mais de sol, termos a praia ali e foi na linha ao pé onde nós estamos, cheia de gente, malta nova. Portanto, houve um tratamento de choque inicial, que se verificou 2 ou 3 dias no fim de semana, que obviamente teve algumas reações de um bocadinho até de susto e de ajustamento, mas que isso depois foi também trabalhado. E houve uma comunicação muito clara e muito honesta sobre o ajustamento de comportamentos, quer na nossa vida pessoal e em casa, e na nossa dinâmica de sairmos à rua e de irmos às compras, só deslocações essenciais. E depois foi-lhes informado que no início da semana seguinte iríamos comunicar a cada equipe e cada grupo de atletas como é que se iria desenrolar daí para a frente. Portanto, nós ficámos a trabalhar durante esse fim de semana, opções de treino individualizado no estádio, mas isso depois percebeu-se globalmente que não era uma opção, e decidiu-se avançar para treino em casa. Logo aí, nós, e acho que fomos pioneiros hoje em dia, vê-se quase todos os clubes a dizer isso, nós desde o primeiro treino, que era obviamente apenas físico, que o realizámos em contexto social em conjunto, portanto, através destas plataformas que hoje em dia são muito utilizadas. Toda a gente tinha a obrigatoriedade de se ligar meia hora antes do treino, foi assegurada uma componente social, ou seja, o objetivo foi de simular o ambiente de um balneário antes do treino, ou seja, os jogadores ligavam-se meia hora antes de iniciar o treino físico, estávamos todos na brincadeira, na palhaçada. Por exemplo, uma coisa que eu acho que foi muito importante, e um ponto mais positivo, houve uma aproximação, ou seja, o grupo internamente conhece-se hoje muito melhor do que se conhecia há um mês e meio atrás. Ou seja, nesses momentos antes dos treinos, muitos de nós tínhamos filhos ao colo, porque estávamos todos em casa, outros tinham os animais de estimação ao colo, mostravam as suas salas, os seus quartos, as suas varandas, os seus jardins, ou seja, houve uma aproximação de todo o grupo, e em certos momentos eu até acredito que a nível de coesão e de identidade do próprio grupo, nós estamos mais fortes hoje do que estávamos há um mês e meio, aqui numa lógica também de tentar puxar o que positivo se pode tirar deste contexto. Portanto, uma grande componente de prevenção, de informar, e a componente social sempre presente. Depois, naturalmente, a minha prioridade, e eu não tendo uma equipa, não é? Tanto a trabalhar sozinho, muito ligado, estou na unidade de performance do Estoril Praia, portanto, estou efetivamente, como a Tatiana explicou no exemplo do Benfica, obviamente é uma escala diferente, sendo eu um único psicólogo da estrutura, mas integrado com a diretora clínica, com a parte nutricional, fisiológica, toda essa equipa trabalha em conjunto, e foi efetivamente, como os colegas explicaram, realizar um sistema de distribuição de atletas por cada membro do staff, até definimos um color code, ou seja, uma forma de identificar entre verde, amarelo, laranja e vermelho, níveis de ansiedade e de stress de cada atleta, que eu depois reunia essa informação e me ajudava a priorizar contactos. E depois, naturalmente, que eu nos primeiros dias, a forma de priorizar foi, obviamente, quem vivia sozinho. Por exemplo, nós sabemos que questões de isolamento social, ao estarmos na nossa casa habitual, na nossa base, ou estarmos, por exemplo, o atleta brasileiro sozinho,
num apartamento alugado em que não tem grande identidade, ou num hotel, como nós tivemos atletas num hotel, é obviamente a dar prioridade a esses atletas e atletas estrangeiros, e realizava contactos diretos obviamente com um grupo de atletas que eu defini nos primeiros dias que seriam a minha prioridade, e depois, conforme as semanas foram decorrendo, eu realizava contactos regulares com treinadores adjuntos, diretor clínico, fisioterapeutas, e íamos montando uma forma, se calhar não tão estruturada como a Tatiana revelou, mas semelhante, para eu podermos todos ir identificando a progressão do impacto de dimensões sociopsicológicas nos nossos atletas e também ajustando a minha capacidade de suporte e de intervenção. Concordo com o Pedro, com o relato relativamente às fases. Realmente houve este primeiro impacto, uma fase de ajustamento à nova forma de treinar, à nova dinâmica, que eu acho que correu bastante bem dentro do contexto, e depois naturalmente que entramos recentemente numa fase mais de saturação e de review, não é? Obviamente, por exemplo, eu nesses treinos em videochamada não estou em todos, mas vou fazendo questão de estar em 2 ou 3 por semana na equipa A e na equipa de sub-23. A própria postura do próprio corpo, não é? A linguagem não verbal nos indica os atletas que estão com menos interesse, com menos dinâmica antes do treino. Começava-se a verificar, por exemplo, atrasos na entrada nestas chamadas para a participação, e isso sempre nos ajudou para já perceber que estávamos numa fase diferente e ajustar as nossas prioridades e a nossa capacidade também de intervenção. Obviamente continuamos a acompanhar plataformas que temos onde eles registram e fazem o controle da qualidade de sono, da intensidade do treino, e juntando isso com os autorrelatos dos diferentes membros do staff, e vai-me permitindo sempre definir prioridades e ter uma noção do que vai acontecendo. Acho que, por exemplo, uma situação interessante, e ainda não foi feita essa diferença, e para não estar também tanto a repetir o que o Pedro e a Tatiana já indicaram, mas é interessante perceber entre, por exemplo, atletas e treinadores, e eu trabalho com os 2 grupos, claro, com intensidades diferentes no Estoril, de ver realmente características diferentes de cada um dos grupos. Por exemplo, eu, mais até nas primeiras 2 semanas, diria assim, senti provavelmente um impacto maior nos treinadores do que nos atletas. E a forma, um bocadinho baseada no autorrelato deles próprios, a justificação um bocadinho por trás é que provavelmente um treinador, na sua rotina habitual, tem muito mais horas por dia ocupadas, não é? Um treinador chega ao clube às 7h30, 8 da manhã, e muitas vezes sai às 7h30, 8 da noite, ou às vezes à meia-noite ou às 2 da manhã. E um atleta tem estratégias e ferramentas de ocupação, por exemplo, de tempos livres, durante o dia, de períodos de descanso, por uma questão de gestão física. Ou seja, o atleta provavelmente já tinha ferramentas para lidar com tempos livres mais desenvolvidas do que propriamente membros da equipa técnica. Eu tenho membros da equipa técnica que, um deles, por acaso, que faz muita atividade física, corre todos os dias, e ao final de uma semana e meia relatavam-me que sofria fisicamente, tinha dores nas costas, não fazia, ou seja, e fazia os treinos dos atletas, e ele sentia, obviamente, estamos a falar de impacto não só físico, mas também psicológico, ele sentia no corpo, digamos assim, um impacto maior até que os atletas. E é interessante diferenciar e verificar como é que os diferentes impactos afetam os diferentes grupos. Relativamente à utilização destas novas ferramentas, no fundo, para trabalhar. Eu, pessoalmente, até o ano passado trabalhava, não era só dedicado ao desporto e ao futebol em particular, trabalhava numa multinacional que utilizava muito estas ferramentas, ou seja, não só as utilizava como prestava estes serviços, ou seja, estou um bocadinho por dentro de como é que essas ferramentas funcionam em questões de segurança. O que eu sempre recomendei no clube onde estou, e havendo abertura para isso como há, foi que realmente que se procurem sempre que se utilizam estas ferramentas seguras, pedir a técnicos informáticos, técnicos de segurança, que verifiquem e validem efetivamente a segurança destas ferramentas, porque houve-se usar muitas ferramentas e elas obviamente têm qualidades e níveis de segurança diferentes, isto para quem percebe dos assuntos que naturalmente não somos nós
há forma de verificar isso, e isso pode nos proteger também ética e deontologicamente, não é? E isso acho que é um fator importante. E eu concordo com o Pedro. Eu acho que os detalhes de se usar os auriculares, por exemplo, para assegurar alguma privacidade. Eu uso, por exemplo, muito, eu não posso contactar um atleta por WhatsApp e não tenho a tendência a querer marcar uma chamada, por exemplo, para hoje. Eu uso muita calendarização, ou seja, eu de véspera fixar com ele, ok, amanhã que horas vamos trabalhar? Das 3 às 4, das 5 às 6, ou seja, para eles também ter um compromisso comigo e estarmos ambos preparados para estarmos num ambiente controlado, calmo, sossegado, onde ambos podemos estar focados nas nossas tarefas e assim assegurar também que a qualidade do trabalho é adequada às necessidades do contexto. E mais coisas. Eu, naturalmente, não toquei em pontos para não me sobrepor muito aos relatos do Pedro e da Tatiana, mas acho que... Pedro, acho que querias acrescentar... Sim, queria só um pequeno detalhe, e agora o André tocou nisso, vou já pegar, que é a questão dos treinadores. A minha relação com a equipa fora do país é essencialmente, como eu disse, com a equipa técnica. Eu estou incorporado na estrutura técnica, como consultor da equipa técnica, que aparece e desaparece da equipa, mas que estou permanentemente ligado com eles. E já estava assim também a falar à distância antes disto. E, de facto, senti que o facto de terem mais tempo para eles próprios em casa trouxe 2 problemas. O problema número 1, de terem que lidar com uma realidade com a qual já não estavam habituados há algum tempo, porque regressaram ao país e alguns deles estavam longe da família já há algum tempo e, de repente, estão outra vez em casa e ficam algumas coisas para serem geridas fora do comum. O mesmo acontece com os atletas que têm filhos, alguns deles. E isto por um lado. Por outro lado, há um outro detalhe que não sei se está a acontecer exatamente assim em Portugal, a Tatiana e o André poderão dizer, mas há a questão financeira. A questão financeira que está em cima da mesa é muito complicada, mesmo muito complicada. Neste país, pelo menos, pode-se revelar dramática mesmo, porque a lei pode obrigar digamos, a ir mesmo para layoff, ou equivalente a layoff, se verificar que não se retomam as atividades. E layoff significa uma grande redução do vencimento. Em Portugal utilizou-se o subterfúgio das férias para se fugir a esta situação do layoff. É uma hipótese de os jogadores decidirem gozar férias agora, decidirem em conjunto com o clube gozar férias agora, é uma forma de fugir a esta situação do layoff e, portanto, se calhar poderem receber no mesmo ordenado e se calhar não ter férias mais à frente, ou então até negociar uns dias extra entre os 2 campeonatos, mas aquilo que está acontecendo nesse país é que isso não é possível e, portanto, o que quer dizer que não é possível meter férias se não se retomarem os campeonatos, são obrigados a entrar em layoff até ao final do contrato. E isso representa uma perda de rendimento na ordem dos 70%. O que vocês, como devem, facilmente conseguem imaginar, num jogador de futebol profissional e num treinador de futebol profissional é uma pipa de massa, como se costuma dizer. E, portanto, este fator financeiro, é claramente um fator, neste momento, a gerar muita ansiedade, querem treinadores, querem atletas. Isto é uma coisa recente, da última semana, e que eu acho que, mas que é geral no país, portanto, não é uma coisa específica deste clube, mas é uma coisa que vai trazer muitos problemas. Tatiana, querias abordar a questão da identidade? Sim, já agora voltando, pegando aqui uma ponta também, uma deixa do André, e o Pedro também falou um bocadinho nisto, a questão da identidade. Estes atletas, os séniores têm, pelo menos aqueles que eu acompanho, têm uma rotina muito marcada, têm horários muito rígidos, eles acordam sempre à mesma hora, vão para o treino, vão para o clube, os almoços, os jantares, os eventos do clube, jogos, viagens, ou seja, a vida deles é gerida quase ao milímetro. E nesta altura,
ficam com algum tempo disponível para outras coisas, não é? E existe aqui muito, eles são jogadores de futebol, ou eles são treinadores de futebol, ou nós somos psicólogos do contexto desportivo, e indo se calhar até para esse lado. E o que é um jogador quando não está com a bola nos pés? Porque muitos deles dizem, eu tenho sinto falta da bola, sinto falta de estar no treino, sinto falta de estar no campo. E muito do que se tem trabalhado, ou que eu tenho trabalhado com eles é, ok, tu és jogador, como é que tu podes usar esta fase para potenciar e trabalhar aqui algumas competências que tu precisas e que tu tens enquanto jogador para a tua carreira, mas depois o outro lado, além de jogador, o que é que tu és mais? E isto vai colar aqui muito com as questões depois de transição de carreira, porque quando acaba a tua carreira, tu não acabas, não é? Tu continuas enquanto pessoa e tu podes aproveitar este tempo para desenvolver outras competências, descobrir outros interesses. E é engraçado que alguns deles acabaram por descobrir aqui as questões da música, de tocar novos instrumentos, a questão culinária ou outros hobbies que lhes estão a dar prazer. Tem que ter sempre aqui a componente competitiva, como é óbvio, não é? Para eles ficarem ligados, mas isto tem sido uma forma também muito interessante de os ajudar a lidar com esta situação. E pegando aqui, é muito importante a relação de confiança que já existe entre o psicólogo e o atleta. Ou seja, todo o trabalho que eu, André, o Pedro ou qualquer outro psicólogo neste contexto está a fazer só é possível porque já existe uma relação de confiança prévia, estabelecida, e nós aqui estamos a continuar a fazer o nosso trabalho. Nós já usávamos o WhatsApp, o Skype, já não, porque já não se usa, mas já usávamos estas tecnologias todas ao nosso dispor e acaba por ser aqui uma extensão daquilo que já estava a ser feito. Claro que o contexto é diferente, mas é muito também normalizar aqui o nosso papel de intervenção nesta situação. E tem ajudado, tenho feito grupos com 2 ou 3 ou 4 atletas simultâneos, porque o que eles estão a sentir acaba por ser partilhado pelos colegas de equipa, e quando tu estás a falar com alguém que também está a passar pela mesma situação e está a lidar com tudo da mesma forma, acaba por ser mais fácil ajudá-los a gerir as emoções nesta fase que pode ser mais difícil. Já agora, Miguel, se me permite também pegar aqui no que o Pedro e a Tatiana disseram, eu concordo plenamente com os exemplos que a Tatiana deu. Naturalmente que a relação é a ferramenta base da nossa capacidade de intervenção e capacidade de trabalho, mas adicionalmente o que eu senti é que com determinados atletas onde eu tinha mais dificuldade em estabelecer essa relação, este contexto e esta experiência são de um stress e ansiedade mais intensos e talvez o impacto mais claro que este stress e ansiedade têm no dia-a-dia deles, também posso dizer que me criou novos espaços de trabalho com atletas que eu antes não chegava com tanta facilidade. Ou seja, houve uma sensação de necessidade e apenas, obviamente que havia uma relação estabelecida, mas nós todos sabemos que há 10, 20, 30% dos jogadores que há uma relação do cumprimento, coisas que agora não se podem fazer, do abraço antes do jogo, do cumprimento, mas que depois há uma entrevista, 2 e não há um trabalho continuado. Isso é a nossa realidade e não tem problema nenhum. Claro. E eu consegui, em 2 ou 3 casos, chegar a estes atletas devido a este novo contexto. E eu vejo sempre isso. É verdade. Como uma coisa bastante positiva e que nós podemos tirar de positivo. Agora, indo ao tema anterior do Pedro, do impacto financeiro. É efetivamente, eu não sei de que país é que o Pedro está a falar, mas efetivamente o que eu sinto no nosso caso, visto que avançámos para a solução férias, que cá é viável, o que eu sinto é mais as questões de fim de contrato. Nós todos sabemos que atletas, mesmo antes de tudo isto acontecer, atletas em fevereiro, início de março, com o contrato a acabar a 30 de junho, que não jogam, ou que estão no sub-23 e vêm a idade, passado uma idade, ou que passam para os séniores, ou então não ficam no clube, esse stress e ansiedade já estava lá, como é normal, e nós sabemos nas dinâmicas durante uma época. É natural e é óbvio que, obviamente, não só em atletas e treinadores, mas em todas as profissões, que o contexto que estamos a viver hoje em dia está a aumentar esses índices de stress e ansiedade. Isso acho que todos nós temos estado a observar, mas eu, no meu caso particular, tenho mais notado com atletas em fim de contrato.
Muito bem. Antes de passar às próximas perguntas, eu gostava aqui de sublinhar um conjunto de coisas que vocês falaram que me parecem bastante importantes. A primeira tem a ver com a questão do autocuidado, da prevenção do burnout, mas também esse cuidado com os próprios psicólogos. E eu acho que é extremamente relevante e que devia ser até um critério de qualidade de intervenção. Acho que nós podíamos até começar a colocar as questões do autocuidado como um critério de qualidade. A questão da prevenção em si também muito pertinente também nestas questões, e a questão da cibersegurança, no sentido de que nós estamos a utilizar novas tecnologias e temos que ter um conjunto de atributos e de conhecimentos para prestarmos os nossos serviços de uma forma com um grau de qualidade, porque coisas tão simples como ter o antivírus, como estava a dizer o Pedro, eles terem os headphones, são construções que nós podemos aprender neste momento para podermos fazer com que as intervenções mediadas por as novas tecnologias possam ter um grau de qualidade que possa ser melhor. Eu gostava aqui de deixar duas perguntas e um comentário, e vocês vão pegando da forma que melhor entenderam. A primeira, queria-vos fazer a pergunta se vocês acham que existe um impacto nos escalões de transição. Portanto, se esta situação tem um impacto nos escalões de transição e nos jogadores no final de carreira, como é que se trabalha essas expectativas. E também de que forma é que se podem fazer pontos para outras modalidades, portanto, não só um bocadinho aqui do futebol. E fazer aqui dois comentários. O primeiro tem a ver com um colega nosso, e até por causa da questão da identidade catateana, estava a fazer, escreveu hoje uma coisa que eu achei bastante interessante, que ele dizia o seguinte: ser competitivo pode ser uma vulnerabilidade se não for bem gerida. Ou seja, nós estamos perante uma população que é competitiva e que neste momento, com a falta da competição, pode muitas das vezes arranjar outras formas, como o jogo, portanto, eu li um bocadinho por aí que era a necessidade da psicologia aqui poder fazer esta gestão. E também a questão de stress e ansiedade, que é comum e que vocês todos abordaram. Mas eu gostava de fazer uma pergunta, que é, por norma, um jogador de futebol, e principalmente um jogador de futebol de uma equipa como o Benfica, uma equipa que está a lutar sempre por um título, que é por si um fator de stress. Eles estão habituados a jogar com stress, eles estão habituados a terem que lidar com a pressão de terem 60, 65 mil pessoas à espera de resultados. É um fator protetor, não é um fator protetor? Portanto, com este conjunto de perguntas e de comentários para que possa ter o vosso feedback. E, se calhar começava por ti, Pedro, e depois íamos para a mesma ordem. Sim. Muito rapidamente, acho que vamos ter que ser mais curtos, temos cerca de 15 minutos, acho eu. 15, 20. Talvez começar pelo fim. Eu honestamente, eu acho que todos nós sabemos que todas as questões emocionais resultam muito da interpretação que nós fazemos da realidade. E a questão principal não é se são 65 mil ou 5 mil, quer dizer, no caso dos 25 anos que tive no Benfica, o nosso problema nunca era os 50 ou 60 mil, ou no caso da formação dos 1.500 ou 3.000 ou 2.000, era aquilo que isso representava em cada momento para os atletas. E às vezes até era pior estarem 100 pessoas na bancada, mas que só via as vozes deles individualmente, do que estar aquela massa anónima que faz barulho. Portanto, não é tanto por aí. E eu julgo que vai ser bastante mais preocupante, e já tive vários jogadores a dar-me eco disso, aquilo que é o mais que provável futuro do futebol no próximo ano, que é jogarem à porta fechada. E acho que esse é mais fator de pressão do que, e digo do futebol, como de todas as modalidades, e se calhar esta ainda é uma atividade humana dentro daquilo que é o espectro de atuação do psicólogo do desporto e da performance, onde se calhar ainda vai poder haver atividade, mesmo que seja a porta fechada, porque alguém compra isso, provavelmente as TVs ou as televisões ou assim compram isso, mas, por exemplo, no mundo do espetáculo, que é também uma outra área que nós acompanhamos, nas artes performativas, nem isso, se calhar, vão ter direito e, portanto, vai ser muito mais complicado. E, portanto, a ausência de performance visionada por alguém, eu acho que vai ser um fator de pressão muito maior e vai criar muito mais stress e ansiedade, e mais do que stress e ansiedade, vai criar
dimensões emocionais negativas que são pouco comuns no dia-a-dia. Portanto, desmotivação, aborrecimento, eventualmente. Ou seja, há muitos atletas que referem usarem um pouco a energia do estádio como fonte de ativação para si próprios. E, portanto, vão ter que reaprender, provavelmente, durante um ano, a trabalhar de outra maneira, porque, pelo menos no país onde eu tentado prestar este apoio a uma estrutura coletiva, a uma equipa, é bastante provável que a existir futebol exista porta fechada. Isto é um primeiro ponto. O segundo ponto, o impacto nos escalões de transição, acho que o André já tocou. Eu neste momento não tenho nenhum caso em mãos desse género, porque estou só no futebol profissional num sítio e estou com atletas individuais do outro e nenhum deles está nessa situação, mas é fácil antever que se já é em si uma situação complicada na vida é um episódio crítico clássico na vida de um atleta, a transição de escalão ou o fim da carreira. Numa situação deste género, eu diria que podem acontecer vários cenários. Um deles, que eu antecipo facilmente, aliás, já há um caso público que fez eco disso, há um jogador da equipa profissional do Sporting, salvo erro, que disse que é o central francês, que nunca me recordo o nome dele, mas que Mathieu, achou, disse que sendo assim, se calhar vou jogar mais um ano. Portanto, eu li qualquer coisa deste género e, portanto, eu diria que vai haver atletas que se calhar vão fazer das tripas coração e alterar perspectivas de fim de carreira, se calhar adiar para meio da época ou mesmo mais uma época, para ver se conseguem aguentar e fechar como deve ser a carreira. No caso das transições de escalão, vai ser mais complicado porque as transições de escalão ocorrem com as idades e, portanto, não há volta a dar. Tem que transitar de escalão, ponto. E se é dos júniores para os séniores, transitar, eu acho que esses podem ser os casos mais complicados, porque efetivamente deixa de poder jogar nos júniores, tem que passar para sénior, e isso num momento onde tudo isto esteja muito parado, muito atividades paradas, etc., pode haver, e provavelmente menor procura, menor nível financeiro de parte dos clubes para resolverem as suas questões, pode haver quebra de contratações de jogadores jovens para equipas séniores, etc., etc., ou pelo menos a cobrarem, a pagar menos. Isto podem ser tudo fatores muito complicados. Portanto, eu antevejo problemas aí e, portanto, espaço de intervenção para nós daquilo que é possível. Nós não damos dinheiro a ninguém, podemos ajudar as pessoas a reorganizarem-se, como é evidente, mas eu antevejo claramente problemas aí. Pontos para outras modalidades imensas, eu diria totais. Acrescentava 2 ou 3 detalhes muito específicos. Eu acompanho atletas que estavam à porta, estavam uns dos Olímpicos, outros à porta dos Jogos Olímpicos, e houve 2 fases, pelo menos 2 fases. Uma fase de loucura total pré-anúncio de fim dos Jogos Olímpicos, onde as pessoas treinavam quase às escondidas num primeiro momento, e depois o Estado lá disse que eles podiam treinar sem ser às escondidas e podiam trabalhar a prepararem-se para os Jogos Olímpicos, e isso foram momentos complicados, de algum stress, com eles a saberem por outros colegas que se estavam a preparar, outros que não se estavam a preparar, em modalidades, estou a falar de 2 modalidades diferentes, e eu senti claramente que esse foi um momento complicado. Uma segunda fase, após o fim quando se decidiu que não ia haver Jogos Olímpicos, eu senti que claramente uma primeira fase foi simpático, ou seja, quase que um baixar da adrenalina, mas ao mesmo tempo com um misto de ok, agora o que é que eu faço? Não é? Um bocadinho de confusão, mas ao mesmo tempo também de alguma tranquilidade. Esta fase que vem agora é que, se não se definirem rapidamente novos calendários para as modalidades individuais que estavam preparadas para ter olímpicos, vai criar alguns problemas, porque as pessoas ficam sem objetivos e sem saber como é que vão organizar os planos de treino, etc, etc. Isso pode ser complicado. Portanto, isto para dar assim, alguns pontos muito rápidas para os outros cenários. A questão de ser competitivo e espécie de vulnerabilidade, eu julgo que estavas a querer levar isto para a questão de eles usar, não poderem exprimir essa competitividade. Sim. Eu pessoalmente não tive, ou seja, e derivarem para comportamentos que podiam ser quase comportamentos aditivos depois de Exatamente, sim.
Eu pessoalmente não tenho conhecimento de nenhum caso do género, não sei se os dois colegas têm, eu não tenho conhecimento de nenhum caso do género. Eu acho que um atleta de alta competição, na maior parte dos casos, esse não é um assunto. Pode haver noutro nível competitivo, que não nestes níveis de alta competição, portanto, atletas de competição, mas não da alta competição, pode acontecer, e acontece, infelizmente, o vício do jogo, mas a este nível, do que eu tenho conhecimento, os níveis de controle são tão grandes que agora ando em casa, claro que eles podem jogar, podem fazer uma série de coisas, mas honestamente, para jogar neste momento só se for nas lógicas de casino, porque não há quase apostas desportivas. As apostas desportivas, no outro dia tive curiosidade de ver o que é que estavam a apostar, e estão a apostar no campeonato do Tarquistão e do sei lá o que mais. Da Bielorrússia, que é o... Quer dizer, já estamos no outro campeonato mesmo, não é? Não, já ninguém aposta, só por Carolice é que se aposta já, não é? Ok. Tatiana. Agora isto acaba por ser um bocado de sobreposição, mas tentando não pegar e não reformular aquilo que o Pedro disse, mas também deixando aqui a nota que a questão da ansiedade e do stress é muito individual. E para depois não dizerem que a psicóloga do Benfica disse que os atletas... a questão de estarmos a jogar num estádio com muitos ou poucos tem a ver mesmo com as respostas individuais. Se alguns sentem como pressão, outros podem sentir como apoio, assim como se nós estamos a dar uma aula para 20 alunos ou para 200 alunos, acaba por ser a nossa resposta individual que está relacionada com isso. E daí fazer a ponte para este contexto altamente competitivo acaba por ser muito facilitador para a aquisição de competências que podem ser úteis para esta fase, não é? Os nossos atletas estão muito habituados a lidar com a incerteza, eles não sabem se vão jogar ou se são convocados, se ficam no banco, se vão para a bancada, a lidar com a adversidade nas questões, por exemplo, das lesões, ou seja, há aqui uma série de estratégias e de competências que eles vão desenvolvendo à força, não é? Quase passando a expressão, para sobreviverem neste contexto e chegarem ao alto rendimento. Desde pequeninos. Exatamente, eles para estarem na equipa séniores, agora no Benfica, tiveram que passar por várias etapas, seja no clube, não é? Quem fez esse percurso todo no clube, ou para outros clubes, tiveram que se adaptar a outras realidades. Por exemplo, nós temos um atleta que teve noutro clube em que não tinha balneários, treinava num sítio, depois ia de carro até outro local para tomar banho e se equipar, depois se calhar não tinha vencimentos todos os meses, e todos estes contextos, claro que uma pessoa pensa que no Benfica, e é verdade, as condições são ótimas para qualquer um ser um atleta de excelência, porque o clube preocupa-se com tudo e o atleta só tem que se preocupar no treino. Mas para o atleta chegar aqui e se manter aqui, se manter no topo, ele tem que pôr ao serviço as competências para lidar com as diferentes situações. E nós, como psicólogos, eu acho que faz parte do nosso trabalho nesta altura, ativar estes recursos que ele já tem e pôr estes recursos ao serviço desta situação atual. E colando aqui, indo aqui pelas pontas, à questão da transição de carreira. Nós na literatura sabemos que grande parte do final de carreira, não é? Do fim, não é voluntário. O atleta pode escolher e pode escolher sair em determinada altura, mas muitas vezes não é ele que decide, ou porque se lesionou, ou porque foi a opção do treinador, ou porque o clube acabou o contrato. E isto tudo são situações que nós sabemos que o atleta pode demorar até 2 anos a gerir de uma forma mais adequada esta situação. Nós, psicólogos, ao sabermos disto e ao percebermos o que é que está aqui em cima da mesa neste contexto, podemos desde já começar a trabalhar individualmente com atletas que estejam nesta possível situação, digamos assim, para lhes começar a dar estratégias e ferramentas para conseguirem lidar com esta fase e com esta etapa da forma mais adequada. E é engraçado aquele exemplo que o Pedro estava a dizer, então se calhar já decido que talvez não vá acabar este ano. Pode ser possível ou pode não ser possível, depende tudo aqui de vários fatores que muitas vezes não dependem do próprio. E aqui o que nós também, psicólogos, podemos aprender com os atletas é, os atletas muitas vezes não, os atletas de sucesso focam-se muito naquilo que eles controlam. E nós, psicólogos, se também tivermos focado o que é que eu controlo nesta situação, como é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer, acho que acaba por ser
tranquilizador também aqui para o papel quem está deste lado a ajudar o atleta ou o treinador. Fazendo a ponte para as outras modalidades e esta questão dos Olímpicos que o Pedro falou, nós aqui no Benfica temos o projeto Olímpico e temos atletas, e é engraçado que acaba por não ter graça, não é? Mas temos atletas que têm as competições canceladas, por exemplo, o futsal cancelou a competição. Temos atletas que têm as competições suspensas, o futebol, o basquete, outras modalidades. E temos o atletismo que tem as competições, o evento grande adiado, não é? Mas depois tem aqui as qualificações também suspensas, não sabem quando é que vão acontecer. E todos estes 3 cenários que existem faz com que a resposta do próprio atleta e da estrutura do clube à modalidade específica também seja diferente. E aqui é que nós entramos de tentar perceber mesmo qual é o impacto que isto tem. E do atletismo nós tínhamos alguns atletas que diziam, senti um alívio, posso descansar. Mas isso só durou nessa noite. No dia a seguir já fui treinar outra vez, porque a qualificação pode acontecer já em maio, pode acontecer já em junho. Eu sei que os Jogos Olímpicos são só daqui a um ano e senti-me aliviado, mas não, eu agora quero-me qualificar para ficar livre, entre aspas, deste stress que eu próprio estou a pôr em mim. Então, mais do que ter aqui receitas e regras, é nós tentarmos perceber qual é que é a realidade do atleta e tentarmos dar respostas àquilo que ele nos pede. André? Ok. Isto, claro, conforme vamos tendo mais descrição, fica depois, o conteúdo que eu tinha aqui anotado fica mais repetido. Então, se calhar vou reestruturar um bocadinho. Eu acho que aqui, pegando numa palavra que o Pedro disse, eu acho que a reorganização é chave, certo? E muito do nosso trabalho, em todos estes tópicos que referiste, Miguel, acho que o nosso trabalho no futuro vai ser muito focado nesta reorganização. Eu acho que já se faz agora e vai ter que se continuar a fazer, é muito o normalizar destes sentimentos, ou seja, eu faço isso no dia-a-dia repetidamente, eles perceberem que é normal sentirem-se como se estão a sentir, não só atletas de alta competição, toda a gente está a reconsiderar como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser a sua profissão, como é que vão ser os seus rendimentos, como é que vão ser os seus contratos, ou seja, mostrar-lhes que isto estamos a navegar num mar novo, mas que estamos todos um bocadinho no mesmo barco e é normal sentirmos as emoções que eles individualmente estão a sentir, muita gente está a sentir. E ao mesmo tempo tentar pegar nas coisas e fazer uma projeção o mais positiva possível, não é? Ajudá-los a construir essa projeção positiva no futuro, nem que seja, e nós sabemos que uma das ferramentas de lidar na crise psicológica é levar o indivíduo a situações onde ele experienciou autoeficácia, não é? E eu, com a minha mentalidade muito positiva, imagino daqui a 3 meses a pegar um atleta que se lesiona e dizer-lhe, vamos andar para trás, o que é que todos passámos há 3 meses? Ou seja, vamos ter aqui um excelente exemplo de autoeficácia. Esperamos todos que a maior parte de nós primeiro passe por isto e depois passe por isto com o menor impacto possível, e acho que no futuro isto vai ser uma grande aprendizagem, uma grande alavanca para desenvolvimento individual e pessoal de todos nós, desde psicólogos, atletas, treinadores, e acho que isso vai ser bastante importante. Eu queria deixar também uma outra nota, que eu acho que estamos todos nós a sentir nas organizações, nos grupos de trabalho, nos contactos que fazemos. Eu tenho 43 anos e trabalho desde os 20 e poucos, nunca senti tanta coesão, tanta cooperação, tanto trabalho em conjunto, tanto dar a mão, tanta relação entre, se calhar, pessoas, departamentos, funções e papéis que antes não que conheciam-se, bebiam um café junto, mas não trabalhavam em conjunto. E eu tenho sentido isso não só no Estoril, também noutras organizações com quem interajo com não tanta intensidade, mas acho que isto é um ponto, lá está, de uma forma positiva, construtiva, de nós nos reorganizarmos todos e temos todos de nos agarrar para sermos mais fortes todos em conjunto no futuro. Muito bem. Gostava de vos dar 1 minuto para fazerem considerações, recomendações, sugestões para os nossos colegas. Começaria por ti, Pedro.
acho que há muita coisa foi dita e foi muito interessante perceber não só as práticas atuais, como já algumas preocupações futuras. E eu acho que já por aí já ficam muitas ilações no ar que os nossos colegas que nos estão a ouvir podem retirar para as suas próprias práticas. Mas há aqui uma coisa mais, eu diria que queria deixar coisas mais para o futuro. Eu acho que este momento está a ser um momento para, nos contextos, se perceber uma parte do papel do psicólogo no contexto. Estão-nos a procurar muito por, eu posso dizer mesmo lá no clube estrangeiro, que a minha ligação era mais a equipa técnica, a estrutura do clube procurou-me para recomendações para as outras equipas e até inclusive para a estrutura mais organizacional. Portanto, há esta perspectiva de que nós podemos ser úteis nestas situações de crise e eu diria que seria muito importante aparecermos, sim, mas deixar sempre claro que o nosso papel é sempre muito mais holístico. Se por um lado estamos nestes momentos mais de fragilidade e de prevenção de riscos psicossociais, também estamos nos momentos de otimização e de promoção do desempenho e dar esta visão claramente holística da nossa profissão. E isto é muito interessante que nós o façamos agora, porque se agora não estão a aparecer coaches e motivadores, noutros momentos nós sabemos que vão aparecer, e quem diz esses profissionais dizem outros que não são da nossa guerra, mas que depois se cruzam connosco no nosso trabalho. E, portanto, eu diria que seria muito interessante que, ainda agora nesta fase crítica, lembremos as pessoas com quem trabalhamos de que este é só um dos vetores do nosso trabalho e que há outros vetores do nosso trabalho que se desenvolvem no dia-a-dia. Obviamente que em estruturas mais consolidadas isto não é preciso fazer de forma tão agressiva, digamos assim, mas em estruturas menos consolidadas acho que é muito importante. Deixava pelo menos esta nota final para começar. E eu, pegando nessa excelente deixa, lembro o mote do primeiro congresso da Ordem dos Psicólogos, que é afirmar a psicologia, não é? E neste caso, se calhar, faz sentido, não no meu contexto, porque a psicologia tem aqui um longo caminho e um caminho muito competente, mas os psicólogos que estão nos diferentes clubes afirmarem o seu papel nesta lógica de, ok, nós conseguimos dar resposta a várias situações, não temos só um martelo para intervir em qualquer que seja a situação, não. O psicólogo tem uma caixa de ferramentas com as mais diversas ferramentas ao dispor para responder às necessidades do atleta, do treinador, do staff. Passa muito por isto que o Pedro estava a reforçar. Ao longo do que fomos falando, e acaba por ser muito interessante porque são três realidades complementares e distintas, mas que se vão cruzando em muitos pontos. E gostava de focar aqui no papel do psicólogo, não é? Porque somos todos psicólogos e começa tudo em nós, e tu falaste, e bem, Miguel, de voltar a reforçar a questão do autocuidado. E eu reforço também aqui a questão de nós percebermos o que é que funciona para nós, dos nossos limites, das nossas rotinas. Nós estamos sempre a vender aos outros. É importante manter rotinas, é importante manter exercício físico, hábitos alimentares, bebam água, não é? Nós também aplicarmos isto em nós próprios. Estou mais magro. E conseguirmos também desenvolver aqui uma série de ferramentas que nos permitam ser melhores e profissionais mais competentes. Sem dúvida, e no caso do Benfica tem sido fundamental a rede de suporte com os outros profissionais da parte da psicologia, também das outras áreas, mas nós conseguirmos normalizar aquilo que estamos a sentir, as dificuldades ou as descobertas que vamos fazendo, as oportunidades com os outros psicólogos, ou seja, esta rede de apoio acaba por ser muito útil. E se nós conseguirmos que a profissão cresça com esta situação, acho que já é um bom princípio. André. Ok, do meu lado, eu já na última intervenção já tinha deixado assim uma mensagem mais sumarizada, mas o que é que eu posso dizer mais? Acho que é importante, como a Tatiana estava a dizer, nós não nos esquecermos de aplicar a nós o que andamos a aprovar, entre aspas, aos nossos clientes, não é? Temos de ter cuidado connosco, eu estou sozinho, né? Estou numa estrutura que me acolhe muito bem, que me integra, mas sou autónomo e sou o único psicólogo na organização.
falo muito com determinados colegas, acho que isso é extremamente importante. Acho que tenho pena, porque eu pensei nisso logo ao início. Podia-se também aproveitar isto para criar mais grupos de trabalho nesta nova plataforma, nestas novas ferramentas, ou seja, haver mais contacto regular, e eu vou tentar ainda pegar nisso e estimular isso, juntar mais colegas, debater casos, debater estratégias, partilhar estratégias, para tentarmos ajustar a nossa intervenção a esta nova realidade, e depois puxar um bocadinho à forma como eu vejo a psicologia de desporto e performance, que segue um bocado uma linha de investigação de colegas do Reino Unido, que é, eu vejo muito o papel da organização na performance individual. Há cada vez mais estudos que sublinham esta importância. Okay? Há colegas nossos no Reino Unido que já dizem que é pelo menos tão importante como é desenvolver competências individuais num atleta ou num treinador, são aspectos psicossociais da organização. A qualidade da comunicação, o alinhamento entre diferentes líderes, a mensagem que sai da direita e da esquerda do presidente, do diretor desportivo, do team manager, do capitão de equipa, ou seja, há muitos fatores organizacionais que cada vez há mais comprovação da investigação que nos indicam que têm cada vez mais impacto na performance do indivíduo. E eu sigo muito essa visão, pego no que vou lendo e vejo que a minha prática me diz, também volto a dizer, estou num contexto muito particular, eu sei, que não é o habitual do psicólogo de desporto, pelo menos em Portugal, e acho que esta oportunidade, como a Tatiana estava a dizer, nos dá outra visibilidade, não só interna, não só na nossa organização, mas como aos mídias, porque eles andam desesperados à procura de conteúdos e então a nossa visibilidade também é cada vez maior, e nós temos que saber usar esta oportunidade de uma forma consciente, inteligente e principalmente focada na psicologia e no papel do psicólogo e não tanto em nós pessoalmente. Não sei se me estou a fazer entender. É uma boa oportunidade de todos nós individualmente, num espaço de trabalho onde a psicologia, nomeadamente o desporto, ainda está muito na sombra, de fazermos de uma forma inteligente, estratégica e quanto mais planeada, eu diria melhor. Muito bem. Resta-me agradecer-vos a vossa disponibilidade, participação e partilha. Este foi mais um webinar da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até breve e fiquem bem.